Voilà. Depuis un temps, nous avons commencé notre enseignement. Desde o momento começamos o nosso ensinamento. Nous parlions de l'enlèvement. Estamos a falar sobre o arrebatamento. L'enlèvement de l'Église. O arrebatamento da igreja. Nous avons expliqué c'est quoi l'enlèvement. Já explicamos o que é o arrebatamento. Et maintenant, nous parlions de qui doit être enlevé. Agora falamos de quem vai ser arrebatado. Le dimanche passé, nous avons dit Domingo passado, o pastor falou il y a 3 choses pour être enlevé. que existem 3 coisas para ser arrebatado. Et nous avons vu dans la Bible Vemos na Bíblia l'histoire du roi qui a organisé une fête de son fils. a história do rei que organizou uma festa para o seu filho. Et le roi, il a invité les gens qu'il avait la considération. E ele convidou todas as pessoas com quem ele tinha consideração. Mais la Bible nous dit malheureusement, ces gens-là ne sont pas venus. Mas a Bíblia nos diz que infelizmente essas pessoas não vieram. Ils étaient occupés dans leurs activités. Estavam ocupados nas suas preocupações. Donc pour eux, ce qu'ils faisaient était plus important que de répondre à l'invitation du roi. Eles acharam que o que estavam a fazer é mais importante que responder ao convite do rei. C'était une parabole que Jésus-Christ avait donnée. É uma parábola que Jesus deu. Il a dit, le royaume des cieux sera semblable. Porque ele diz que o reino dos céus será semelhante. Selon cette histoire. Segundo esta história. Alors, bien-aimé, le roi des rois, c'est notre Dieu. O rei dos reis é o nosso Deus. Le fils, c'était Jésus-Christ de Nazareth. O filho era Jesus Cristo de Nazaré. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Jesus veio neste mundo. Il a lancé l'invitation à tout le monde. Ele deu o convite a todo mundo. Il appelle tout le monde de venir Ele chama todo mundo. à la noce, à la salle de fête. Na festa, no salão de festa. Mais combien qui répond à cette invitation? Mas quantos são aqueles que responderam a Nous este avons dit convite? premièrement, les gens qui ont saboté cette invitation, c'était le juif, le peuple d'Israël. Falamos primeiramente que aqueles que não acordaram importância neste convite foram os israelitas. Il est venu pour eux, Ele veio por eles, mais ils n'ont pas reçu. mas eles não o receberam. Amen, amen. Amen. Et deuxièmement, E segundamente, cette invitation s'élargit. este convite se alargou. Le texte nous dit, O texto nos diz, après que le roi a constaté que les gens qu'il a donné la considération, qu'il a invités, ne sont pas venus, quando o rei deu conta que os reis, as pessoas que ele convidou não vieram, il a demandé à ses serviteurs d'aller inviter même les gens qui sont bons ou mauvais dans la rue. ele pediu aos seus servidores de irem convidar pessoas da rua que são boas ou então maus. Donc, bien aimé, le temps que nous vivons, Então quer dizer que o tempo que nós estamos a c'est le viver temps où Jésus invite tout le monde. é o momento onde Jesus convida todo mundo. Ce n'est plus le temps seulement, Jésus est venu pour Israël. Não é somente o tempo onde Jesus vinha para Israel, Mais c'est le temps où Jésus est venu pour la nation. mas é o tempo onde Jesus vem pela nação. Il donne l'invitation à ceux qui croient être parfaits Ele dá o convite àqueles que se sentem perfeitos et à ceux qui croient être mauvais. e àqueles que creem ser maus. Et nous savons que bien aimé dans ce monde, il n'y a personne qui peut se déclarer être parfait. Sabemos que neste mundo ninguém pode se declarar perfeito. Nous tous, bien aimés, nous sommes mauvais. Todos nós somos maus. Et malgré cela, Jésus nous invite de venir vers lui. No entanto, Jesus continua a nos convidar a vir a Ele. Bien aimé, est-ce que nous sommes prêts à répondre à cette Bem, invitation? amado, será que estamos prontos a responder a este La convite? Bible me dit, bien aimé, A Bíblia nos diz, il y a quelques-uns qui sont venus. alguns vieram, Quelques personnes, ils ont répondu à cette invitation. alguns responderam presente a este Et convite. ce matin, je pose la question, Nesta manhã pergunto, est-ce que tu fais partie de ceux qui répondent à l'invitation de Jésus-Christ? será que tu também fazes parte daqueles que respondem presente no Comme convite de ceux qui Cristo? ont répondu à l'invitation du roi. Como aqueles que responderam presente no convite do Rei. Dieu nous appelle tous. Deus nos chama a todos. C'est une question de répondre à É l'invitation. simplesmente questão de responder ao convite. Et nous avons aussi vu, Também vimos parmi ceux qui sont venus, que dentre aqueles que vieram, le roi, il avait dit, pour venir à la fête, o rei tinha dito para vir na festa, vous devez porter les habits de noces. tens que levar uma roupa de festa. Mais malheureusement, il y a un parmi
qui avait la volonté de venir, qui est venu. Infelizmente, dentre eles, tinha que tinha a vontade de vir, que veio. Mais je dis malheureusement, pourquoi? Parce qu'il n'a pas porté l'habit de la fête. Eu digo infelizmente por quê? Porque ele não vestiu-se com roupa de festa. Et quand le roi faisait son entrée, E quando o rei fez a Dans sua la entrada sala, na sala, il va regarder tout le monde avec les habits de fête. ele olhou que todo mundo tinha roupa de Mais festa. sauf une personne Mas somente uma pessoa qui était différente de tout le monde. que estava diferente de todo mundo. Alors le roi l'appela. Então o rei lhe chamou. Mon ami, pourquoi tu es venu tel? Comme Meu ça. amigo, por que você veio desta maneira? Pourquoi tu n'as pas porté l'habit de la fête? Por que você não vestiu a roupa de festa? Alors la personne là n'avait pas la réponse à donner. Então essa pessoa não tinha resposta a dar. Le roi a donné des ordres O rei deu à ses as serviteurs diretivas aos seus servitores de l'arrêter, de lhe prenderem, de le mettre dehors de lhe deitarem fora dans le lieu de souffrance. no lugar de sofrimento. Bien-aimé, cela veut nous dire, Isto quer dizer le jour de l'enlèvement, que no dia do arrebatamento, Dieu demande les gens qui ont répondu à l'invitation, Deus vai perguntar às pessoas que responderam ao convite, les gens qui portent les habits de la fête, às pessoas que vão vestir roupa de festa. si ce jour-là, tu n'as pas répondu à l'invitation, Se naquele dia você não respondeu ao convite, si ce jour-là, tu n'as pas l'habit de la fête, se naquele dia você não tem a roupa de festa, tu ne pourras pas entrer. você não vai poder Tu entrar. ne pourras pas être enlevé. Você não vai poder ser arrebatado. Et troisième chose que nous avons parlé, E terceiramente nous avons parlé de l'histoire des 10 vierges. falamos das 10 virgens. Et parmi ces 10, 5, ils étaient prudentes, E dentre sages. elas, 5 eram sábias e prudentes. Et 5 d'autres, ils étaient folles, E 5 eram tolas. insensées. Tolas. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils avaient des lampes, Porque elas tinham lâmpadas. mais ils ont manqué de l'huile de provision. Mas elas faltavam o óleo para a provisão. La Bible dit, tous les 10, ils étaient des vierges. A Bíblia nos diz que todas eram 10 Donc, virgens. quelque part, ils ont fait des sacrifices Quer dizer que elas fizeram pour sacrifícios ne pas salir leur corps, para não sujar o corpo delas, pour rester fidèles à leur époux. para permanecer fiel ao marido. J'avais dit dans ce monde d'aujourd'hui, O pastor disse que neste mundo de hoje em s'il y dia, a une fille qui garde sa virginité, se existem meninas que guardam on virgindade, doit l'honorer, on doit les respecter. ela tem que ser respeitada e honrada. Amen, amen. Amém. Alors ces filles-là, tous les 10, ils étaient vierges. Então essas 10 mulheres eram virgens. Quel sacrifice! Que sacrifício! Ils avaient leur lampe. Elas tinham as lâmpadas. Quel sacrifice! E sacrifício, Quelque chose de bon. algo de bom. Ils avaient leur lampe. Elas tinham as Mais lâmpadas. malheureusement, Mas les infelizmente, 5 insensés, as 5 tolas, ils n'avaient pas l'huile de réserve. elas não tinham óleo de Et reserva. cela les empêchait de rencontrer l'époux. Isto lhes impediu de encontrar-se com o esposo. Et nous disons, bien-aimés, E falamos, ça c'est encore une parabole que Jésus-Christ a donnée. também uma parábola que Jesus deu. Et il a dit, le royaume des cieux sera semblable à cette parabole-là. à cette Ele parabole. diz que o reino dos céus vai ser parecido, semelhante a esta parábola. Donc le jour de l'enlèvement, mes frères et sœurs, Então quer dizer que no dia do arrebatamento, si nous manquons de l'huile, se nós não temos o óleo, nous ne pourrons pas être enlevés. não vamos poder ser arrebatados. Nous avons dit, nous avons expliqué ces choses en détail. O pastor explicou essas coisas em detalhes. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'invitation. Hoje vamos falar sobre o convite. Jésus-Christ nous invite. Jesus nos convida. Je aimais ce que la modératrice a dit. Gostei do que a moderatrice disse. Bien aimé, il y a des choses qui paraissent être impossibles. Existem coisas que parecem ser impossíveis. Quand cela n'a jamais existé, Se isto não tivesse acontecido, on peut se poser tant de questions. podemos nos fazer tantas perguntas. Est-ce que ça sera vraiment possible? Mas será que isto vai ser possível? Par exemple, l'enlèvement. Por exemplo, o arrebatamento. On peut se poser tant de questions. Podemos nos perguntar tantas Comment perguntas. sera-t-il?
Como é que isso vai acontecer? Est-ce que c'est possible? Será que isto é possível? Et je m'aimerais dire à quelqu'un Mas eu gostaria de dizer a alguém qu'on ne doit pas douter à cela que não temos que duvidar, parce que cela a déjà existé. porque isso já aconteceu. Enoch a été enlevé. Enoque foi arrebatado. Élie a été enlevé. Elias foi arrebatado. Ces gens-là n'étaient pas enterrés. Eles não foram enterrados. Dieu les a pris comme ça. Deus os pegou Alors subitamente. si Dieu l'a fait avec Enoch, Se Deus fez com Enoque, si Dieu a fait avec Élie, se Deus fez com Elias, combien plus fort Dieu ne le fera pas avec nous? e quanto mais que Deus fará conosco? Donc l'enlèvement est certain. Então o arrebatamento é Nous certo. devons croire à cela. Temos que acreditar nisto. Dieu ne ment jamais, bien aimé. Deus nunca mentiu. N'a aucune raison de nous mentir. Ele não tem nenhuma razão de N'a mentir-nos. aucune raison de nous flatter. Ele não tem razão de C'est lui qui nous a créés. nos cariar. C'est lui qui nous a créés. Ele nos criou. Il est au-dessus de tout. Ele está por cima de S'il tudo. veut décider de faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Ele decide do que ele quer, ninguém pode impedir. Alors, quand ce Dieu-là nous dit que je veux vous préparer une place, Quando Deus diz que eu vou preparar um lugar para vós, je viendrai vous prendre, eu virei buscar-vos, afin que là où moi je serai, para que onde eu estarei, que vous aussi vous soyez. possais estar comigo. Comment on ne peut pas croire à cette parole? Então, como é que não podemos acreditar nesta Et Dieu palavra? aimé, cette parole aura lieu, va se réaliser. Esta palavra, ela vai se realizar certamente. Amen, amen. Amém. Alors, quelles sont les conditions Então, quais são as condições pour être enlevé? para ser arrebatado? Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut pour faire part à cet enlèvement? O que é necessário para você fazer parte do Le arrebatamento? dimanche passé, j'ai aussi expliqué No domingo passado, o pastor la explicou vision que Dieu m'a donnée. a visão que Deus lhe deu. Et j'avais dit que je ne veux pas me focaliser sur la vision. Ele disse que ele não ia se focalizar sobre a visão, Parce qu'il y a des gens qui font des ministères de vision. porque tem gente que faz ministério com a visão. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il commence à dire aux gens. O que ele viu é aquilo que ele conta nos outros. Mais ce que nous avons vu, si cela n'est pas fondé selon la parole de Dieu, donc cette vision-là est vaine. Então, se o que nós vimos, esta visão não está fundada na palavra de Deus, então esta visão é em vão. Alors, bien aimé, la vision que j'ai eue Então, a visão que o pastor teve m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mostrou-lhe que tem muita gente que vem à igreja, qui croient être des chrétiens et que chrétiennes, acreditam ser cristãos e cristãs, mais ces jours-là ne feront pas part de l'enlèvement. mas naquele dia eles vão fazer parte do arrebatamento. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le principe de la vie chrétienne. Por quê? Porque eles não respeitaram os princípios da vida do cristão. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de principes, les conditions pour être sauvé. Por isso, hoje vamos falar sobre os princípios, as condições para ser salvo. En passant, bien aimé, j'aimerais dire ceci. Passando, o pastor gostaria de dizer, Le monde est gouverné par des principes. o mundo é governado pelos princípios. La vie existe par des principes. A vida existe com princípios. Quelqu'un qui ne sait pas respecter les principes ou les lois Alguém que não sabe respeitar as leis ou os princípios, ne sera pas digne d'être appelé un responsable. ele não vai ser digno de ser chamado responsável. Alors, bien aimé, nous avons le monde Então, bem amado, temos um mundo qui fonctionne selon les principes humains. que funciona segundo os princípios humanos. Vous voulez vivre en Belgique Você quer morar na Bélgica? pour que vous soyez bien accueillis, bien reçus. Para que tu sejas bem recebido, Il y a des principes que nous devons respecter. existem princípios que temos que respeitar. C'est pourquoi il y a la formation de l'intégration. Por isso temos um curso de integração. Amen, amen. Amém. Dans cette formation-là, Nesta on formação, nous enseigne les lois de la Belgique. nos ensinam as leis da Bélgica. Celui qui veut vivre ici en Belgique Aquele que quer viver na Bélgica, doit respecter ces lois. ela tem que respeitar estas leis. Amen, amen. Amém. Et le monde entier fonctionne par des principes. E o mundo inteiro funciona com princípios. Même si le principe humain peut être faillible. Até mesmo se os princípios dos humanos podem falhar. Mais c'est ce qui crée l'ordre dans ce monde. Mas é isto que tem criado a ordem no Et mundo. nous avons les principes du monde
ténèbres, du monde des ténèbres. E nós temos o princípio do mundo das trevas. Bien aimé, le diable aussi a ses principes. Bem amado, Satanás também tem os seus princípios. Si tu veux collaborer avec le Se diable, você quer colaborar com Satanás, tu veux être en paix avec le se diable, você quer estar em paz com Satanás, tu es obligé de respecter ses principes. você é obrigado a respeitar os seus princípios. C'est ainsi que vous verrez É assim que nós vamos ver beaucoup de gens qui sont devenus des magiciens, muita gente que se tornou mágico, qui sont engagés dans les loges. que se dedicaram às magias. Vous verrez que dans les loges, il y a de lois. Você vai ver que os mágicos se encontram, tem Et leis. on te dira, si tu ne respectes pas ces lois, E eles vão dizer-te, se você não respeitar essas leis, tu vas mourir você vai morrer, ou alors tu deviendras folle. ou então você vai se tornar maluca. Donc ce sont des principes du diable. Então estes são os princípios de Satanás. Donc tu veux être en paix avec le diable, Você quer estar em paz com il Satanás, faut obéir à ses lois. você tem que obedecer às suas leis. Voilà pourquoi nous les chrétiens, Por isso nós os nous cristãos ne serons jamais en paix avec le diable. nunca estaremos em paz com Le Satanás. diable, c'est notre ennemi juré. O Satanás é o nosso inimigo Parce jurado. que pour lui, nous sommes désobéissants à ses lois. Porque para ele nós somos desobedientes à sua Nous lei. ne voulons pas obéir à ses lois. Nós não queremos obedecer à sua lei. Alors si réellement nous sommes des chrétiens, Então, se realmente somos cristãos, cela veut dire que nous devons aussi respecter les lois de Dieu. isto quer dizer que nós temos também que respeitar as leis de Deus. Dieu a ses lois aussi. Deus também tem as suas leis. Si nous obéissons à ces lois, Se nós obedecemos às nous suas serons leis, en paix avec Dieu. estaremos em paz com Nous Deus. serons en communion avec Dieu. Estaremos em comunhão com Deus. Dieu, mais on ne peut pas être sauvé, être enlevé, Bem, amado, não podemos ser salvos ou então arrebatados sans être en communion avec Dieu. sem estar em comunhão com Deus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém está a entender? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Será comprend? que alguém está a entender? Si nous voulons être enlevés, Se nós queremos ser nous arrebatados, devons être en communion avec Dieu. temos que estar em comunhão com Deus. Et pour être en communion avec Dieu, Para estar em comunhão com Deus, nous devons obéir à ses principes, temos que obedecer aos seus princípios, à ses lois. às suas leis. Alors, rapidement, bien-aimés, Então, rapidamente, je veux partager avec nous vamos compartilhar quelques lois de Dieu algumas leis de Deus qui nous permettent finalement que vão nos permitir, de finalmente, remplir les conditions d'être enlevés. de preencher as condições para ser arrebatado. Amen, amen. Amen. La première loi, A primeira lei, on l'appelle 4 lois spirituelles. elas se chamam as 4 leis espirituais. Amen, amen. Amen. Les 4 principes spirituels Os 4 princípios espirituais qui permettent l'homme de se réconcilier avec Dieu, que permitem ao homem de se reconciliar com Deus, qui permettent l'homme d'être en communion avec que Dieu. permitem ao homem de estar em comunhão com Deus. Première loi, bien-aimée, A primeira lei, bem amado, Dieu est amour. Deus é amor. Amen, amen. Amen. Dieu, il est amour. Deus é amor. Alors, je veux dire à quelqu'un Então quero dizer a qu'il y alguém a plein de personnes, que tem tanta gente qui disent, est-ce que Dieu vraiment, il est amour? que se perguntam, será que Deus é realmente amor? Si réellement Dieu était Se amour, realmente Deus fosse amor, pourquoi tant de souffrance? por que tem tanto sofrimento? Pourquoi la misère dans Por ce que monde? tem a miséria neste mundo? Pourquoi les gens meurent? Por que as pessoas estão morrendo? C'est l'une des questions que beaucoup de gens posent. É uma das perguntas que muitos se perguntam. La souffrance amène beaucoup de gens de dire que Dieu ne peut pas être amour. O sofrimento leva muita gente a dizer-se que Deus não é amor. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un Mas nesta manhã quero dizer a alguém que Dieu, il est amour. que Deus é amor. Si on n'arrive pas à croire à ces principes, Se nós não conseguimos acreditar neste à princípio, obéir à ces a principes-là, obedecer a este donc princípio, nous ne serons jamais en paix avec Dieu. quer dizer que nós nunca estaremos em paz com Deus. Et celui qui ne sera pas en paix avec Dieu, E aquele que não estará em paz com il Deus, est obligé d'être en paix avec le diable. você é obrigado a estar em paz com Satanás. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? Jean chapitre 3, verset 16. João capítulo 3, versículo 16, desculpa.
Le docteur Abraham va nous faire la lecture. O doutor Abraham vai fazer a leitura. Jean chapitre 3, João capítulo 3, verset 16. versículo 16. Jean 3, 16, nous lisons au Seigneur. João capítulo. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Amen, amen. Amen. La Bible est claire. A Bíblia é clara. Il n'y a rien ici de décortiquer pour comprendre. Não tem nada a decorticar para compreender. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, car Dieu a tant aimé le monde. porque Deus amou o mundo de tal. Donc Dieu, il est amour. Quer dizer que Deus é amor. Il aime le monde. Ele ama o mundo. Quand on parle du monde ici, Quando falamos do mundo aqui, on ne parle pas de la terre et tout ce qui existe. não estamos a falar da terra e de tudo que está sobre ela. Dieu parle des hommes, Deus fala do homem, des êtres humains. dos seres humanos. Dieu aime l'être humain. Deus ama o ser humano. D'ailleurs, c'est lui qui l'a créé. Até ele que criou o La homem. Bible nous dit, Dieu nous a créés différemment des autres créatures. A Bíblia nos diz que Deus nos criou diferente das outras criaturas. Il nous a créés à son image, Ele nos criou a sua à sa semelhança, ressemblance. a sua aparência. Donc Dieu, il nous aime tant. Então Deus nos ama tanto. Et nous disons l'amour n'a pas de couleur. E falamos que o amor não tem cor. On ne peut pas définir l'amour par une couleur. Não podemos definir o amor por uma cor. L'amour n'a pas une définition. O amor não tem uma definição. Bien aimé, l'amour se manifeste, se définit par des actes. O amor se manifesta, ele se define pelos atos. Desculpa. Si quelqu'un te dit je t'aime, Se alguém te diz eu te amo, la parole ne suffit a pas. palavra não é Il suficiente. doit poser un acte, Ele tem que fazer il algo doit prouver que réellement il t'aime. para provar que realmente ele te ama. Alors Dieu a tant aimé le monde, Então Deus, de tanto amar o il mundo, va poser un acte. ele fez algo. Il va envoyer son fils unique. Ele enviou o seu filho único. Bien aimé, quand nous disons fils unique, Quando dizemos o filho único, qu'est-ce que nous comprenons par là? o que é que nós entendemos por aqui? Donc Dieu, il avait qu'un seul fils. Quer dizer que Deus só tinha um filho. Il n'avait pas deux, trois. Ele não tinha dois nem três. Il n'a qu'un seul. Ele só tem um. Et poser la question aux parents qui ont qu'un seul fils. Então faça essa pergunta aos pais que só têm um filho. Ils voulaient bien avoir plusieurs. Eles gostariam de ter mais. Mais à un certain moment, la femme ne vient plus enceinte. Há um momento a mulher já não ficava grávida. Et ils ont qu'un seul fils dans leur E vie. só tem um filho na vida deles. Imaginez comment ces parents vont achérir leur fils. Imagina como é que eles vão amar este filho. Comment ils vont l'aimer. Como é que eles vão amar este De filho? telles personnes bien-aimées, Este tipo de pessoa. si tu touches à son fils, Se você tocar no seu filho, tu auras des problèmes sérieux. você vai ter problemas muito sérios. Il est capable, bien-aimé, de rester nu devant toi. Ele é até capaz de ficar nu perante ti. Il te dira que c'est le seul que j'ai dans ma vie. Ele vai dizer que é o único que eu Ne tenho. touchez pas à mon fils. Não toca o meu filho. Maintenant, la Bible dit, Mas a Bíblia nos diz Dieu, il avait qu'un seul fils. que Deus só tinha um filho único. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Amen, amen. Amém. Mais Dieu a tant aimé le monde Porque Deus amou tanto o mundo, pour prouver son amour. de tal maneira que deu o seu filho no Il jeito. va sacrifier son fils. Amém. Amen, amen. Amém. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, quand Jésus venait dans ce monde, quando Jesus vinha neste mundo, Jésus n'était pas ignorant Jesus não era ignorante de ce qu'il va vivre dans ce monde. das coisas que ele tinha que viver neste mundo. Jésus connaissait la vie qu'il va passer dans ce monde. Jesus já conhecia a vida que ele teria neste Et je mundo. veux dire à quelqu'un, Eu vou dizer a alguém, quand on appelle quelqu'un un fils, quando chamamos alguém um filho, cela veut dire qu'il est mature. quer dizer que ele já está maduro. Il a quitté l'état d'être bébé, Ele deixou o estado de ser um bebê, l'état d'être un enfant, o estado de ser uma criança, il devient un adulte. e ele se torna adulto. Celui qu'on appelle fils.
Este é aquele que se chama filho. Or, celui qui atteint la maturité No entanto, aquele que atingiu a a maturidade, une liberté totale. ele tem uma liberdade Il total. devient indépendant de sa vie. Ele se torna independente da sua vida. Donc, Jésus-Christ bien-aimé, Então, Jesus Cristo, en étant fils, sendo filho, il était indépendant. ele era independente. Donc, il pouvait aussi refuser la mission que son père lui donnait. Ele dizia que ele também tinha o direito de negar a missão que o pai lhe Et deu. surtout que c'était une mission de souffrance. Principalmente que era uma missão de sofrimento. Jésus pouvait dire à son père, Jesus poderia dizer ao seu pai: Père, Pai, je suis unique, sou único, ton seul fils. o teu único filho. Comment tu veux me sacrifier comme Como ça? é que você pode me sacrificar desta maneira? Comment tu veux m'envoyer dans le monde? Como é que você pode me enviar no mundo? Non, moi je refuse. Eu não aceito. Amen, amen. Amen. Il pouvait refuser. Ele até podia negar. Mais Jésus-Christ en lui, Mas Jesus Cristo em il ele, obéissait aussi à son Père. ele obedecia também ao seu pai. Quand vous lisez dans son ministère, Quando nós vamos ler o seu ministério, il vous dira, il disait chaque fois, ela dizia sempre: je dois obéir à la volonté de mon Père. eu tenho que obedecer à vontade do meu pai. Donc c'est quelqu'un qui était obéissant à son Père. Então era alguém que era obediente ao seu pai. C'est quelqu'un qui respectait, qui honorait son Père. É alguém que respeitava, honrava o seu pai. La Bible nous dit, enfant, honore ton Père et A ta Bíblia mère. nos diz que filho, honra o teu pai e a tua mãe. Et Jésus-Christ, il est le premier exemple que nous devons suivre. E Jesus Cristo é o primeiro exemplo que nós temos que seguir. Il a honoré, respecté son Père. Ele honrou, respeitou o seu pai. Il a accepté de venir dans ce monde. Ele aceitou de vir sobre esta terra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu falo com alguém? Est-ce que je parle à Será que eu quelqu'un? falo com alguém? Dieu a manifesté son amour. Deus manifestou o seu amor. Dieu prouve qu'il est amour. Deus prova que ele é amor. Il a envoyé son Fils unique. Ele enviou seu filho único. Quand vous lisez le jour du baptême Quando nós lemos o dia do seu de batismo Jésus-Christ, de Jesus Cristo, vous pouvez comprendre combien Dieu aimait Jésus-Christ. vocês vão entender quanto Deus amava Jesus Cristo. Il dit, Ele diz: celui-ci. este. Est-ce qu'on peut le lire, papa? Será que podemos ler? Luc, chapitre 4, Lucas capítulo 4, je crois verset 21 comme ça. On va voir. Non, Luc chapitre 3. Lucas capítulo 3, Chapitre 3, verset 21. 21? 21. Non, 22. Non. 22. 22. Mhm. Lucas capítulo 3, versículo 23. Nous lisons au nom du Seigneur. Mhm. Luc 3, 22. Bon, nous commençons au verset 21. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. Amen. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. Tu és o meu filho bem amado. Tu fais toute ma joie. Tu fazes toda a Dans minha d'autres versions, alegria. Em outra versão, il dit en qui j'ai mis toute mon affection. em quem eu pus toda a minha afeição. Cela prouve l'amour que Dieu avait en Jésus-Christ. Esta é a prova do amor que Deus tinha por Jesus Cristo. Mais il va accepter de sacrifier Christ à notre place. Ele aceitou de sacrificar Cristo em Et nosso Jésus-Christ, lugar. dans son tour, il va accepter l'ordre qui vient de son Père. E Jesus Cristo, de sua parte, ele vai aceitar a ordem que vem do seu Pai. Car Dieu a tant aimé le monde Tanto Deus amou o mundo qu'il a donné son Fils unique, que ele deu o seu Filho único, afin que quiconque croit en lui para que qualquer que creia em ele ne périsse point,
não possa ser perdido, mais qui ait la vie éternelle. mas que ele tenha vida eterna. Bien-aimés, nous tous, nous étions perdus. Bem amados, estávamos todos perdidos. Nous tous, nous sommes devenus des esclaves du diable. Nós todos éramos escravos do diabo. À cause du péché d'Adam et Por causa Ève, do pecado de Adão e Eva, nous avons hérité ce péché-là herdávamos deste pecado et nous étions loin de Dieu. e estávamos longe de Deus. Et le diable pouvait nous manipuler comme il E veut. o Satanás podia nos manipular como ele queria. Mais Dieu a tant aimé le monde, Mas Deus amou tanto o mundo il va envoyer son Fils unique. que ele enviou seu Filho único. Bien-aimés, je veux que vous me suivez attentivement. Bem amado, pastor, que nós possamos seguir Parce que atentamente. nous voulons parler sur les conditions pour être enlevé. Porque queremos falar sobre as condições para ser arrebatado. Avant que Dieu décide d'envoyer son Fils unique, Antes que Deus decida de enviar o seu Filho único, Dieu a cherché à tout moyen comment il pouvait se réconcilier avec l'humanité, avec les hommes. Deus procurou de todas as maneiras como se reconciliar com a humanidade. Dieu a fait des alliances avec des prophètes. Deus fez alianças com muitos profetas. Il a choisi des personnes comme prophètes Ele escolheu gente como profeta, afin qu'à travers eux, qu'ils puissent réconcilier le peuple avec lui. para que através dele, ele possa reconciliar o povo com ele. Mais toutes ces alliances-là, bien-aimés, Mas todas essas alianças ont échoué. falharam. Parce que les gens qui portaient la vision, la mission, Porque as pessoas que levavam a visão e a missão, ils étaient aussi faillibles. eles também falharam. Je vous donne quelques exemples. Vamos dar um exemplo. Nous avons Noé, Temos Noas. que Dieu avait choisi Ele foi escolhido à de Deus. travers lui pour que le peuple vienne vers lui. Através dele, que o povo possa vir a Deus. Et nous savons pendant que Noé prêchait la parole de Dieu, Sabemos que durante que Noas pregava a palavra de Deus, les hommes se moquaient de Noé. as pessoas riam-se dele. Et nous connaissons la suite. E conhecemos o que aconteceu depois. Quand Moïse, que nous connaissons bien, Vamos pegar também o exemplo de Moisés, que conhecemos muito Dieu bem. l'a choisi pour réconcilier le peuple avec lui. Deus escolheu para reconciliar o povo com ele. Dieu va faire sortir Israël de l'Égypte. pour Deus les vai emmener. fazer sair Israel do Egito para lhe levar à terra prometida. Mais vous le savez que tous ces peuples-là n'ont pas entré dans la terre promise. Mas sabemos que nem todo esse mundo entrou na terra prometida. Y compris Moïse lui-même. Até mesmo Moisés também. À cause de son désobéissance. Por causa da sua desobediência. Donc, bien aimé, tous ces gens-là, il y a plein dans la Bible Então, todas essas pessoas, ainda tem muito mais na Bíblia, que Dieu a choisi, que Deus escolheu, que Dieu a fait alliance avec que Deus eux fez aliança com eles pour pouvoir récupérer son peuple. para poder recuperar o seu povo. Mais toutes ces alliances-là, tous ces gens-là ont échoué. Mas todas essas pessoas falharam. Alors, à la fin, Dieu se pose la question. Então, no fim, Deus se perguntou: Qu'est-ce que je dois faire? o que eu tenho que fazer? Bien aimé, je vais encore dire quelque chose. Bem, amado pastor, quer dizer mais uma coisa. Je veux que nous comprenions très bien. É necessário que nós possamos compreender. Dieu, dans ses attributs, Deus, nos seus atributos, ou dans ses caractères, ou então nas suas características, Dieu, il est juste, Deus é justo, Dieu, il est saint, Deus é santo et Dieu, il est amour. e Deus é amor. Amen, amen. Amen. Je veux m'expliquer. Eu vou explicar. Tel que nous sommes ici, Como estamos aqui, chacun a ses caractères. cada de nós tem essas características. Vous verrez quelqu'un, il est amour, Vamos ver que alguém é amor, mais il est aussi colérique. mas ele também é raivoso. Amen, amen. Amen. Maintenant, ces deux caractères Então esses dois caracteres ne marchent pas ensemble, não andam juntos, n'agissent pas au même moment. não operam ao mesmo Ou tempo. soit c'est l'amour qui agit, Ou então é o amor que tem ou alors c'est agido, la colère qui agit. ou então é a raiva que tem agido. Alors suivez-moi très bien. Então vamos seguir muito bem. Dieu qui est juste, Deus que é justo, saint santo et amour. e amor. Une fois que Adam a désobéi, Adam et Ève, A partir do momento que Adão e Eva desobedeceram, Dieu étant que juste, Deus como justo, il devait les juger. ele tinha que julgar-los. Il devait montrer que ce que vous avez fait n'est pas bon. Ele tinha que mostrar que o que fizeram não era bom. Je ne suis pas d'accord à ce
que vous avez fait. Eu não estou de acordo com a sua maneira de agir. Ça, c'est la justice de Dieu qui agit. Esta é a justiça de Deus que age. Et à un certain moment, E a momento, la sainteté va se manifester. a santidão de Deus vai se Quand manifestar. on parle de la sainteté, Quando falamos da santidão de Deus, l'exemple banal que nous pouvons donner, exemplo banal que podemos dar c'est de quelqu'un qui porte les habits blancs. é de alguém que veste-se de roupa branca, Quelqu'un qui a les habits blancs alguém que tem roupa branca, n'acceptera jamais não vai aceitar nunca de s'approcher avec quelqu'un qui a les habits sales. de se encostar a alguém que tem roupa suja. Je prends l'exemple d'un mécanicien africain. Vamos dar um exemplo do mecânico da África. Parce qu'ici en Europe, des fois, les mécaniciens sont aussi propres. Porque aqui na Europa, de vez em quando, o mecânico fica limpo, desculpa. Mais en Afrique, quand vous voyez un mécanicien Mas na África, o mecânico, quando você qui vient vê, de son que travail, vem do seu trabalho, tu ne peux pas s'approcher de lui. você não vai desejar Tout encostar-se ao lado son dele. habit est plein de l'huile. A roupa dele tudo fica suja de óleo. Alors moi qui porte l'habit blanc, Então eu que estou vestido de roupa je ne branca, peux pas accepter que le mécanicien s'approche. eu não posso aceitar que o mecânico encosta-se perto Je de lui mim. dirais, hey, Eu vou falar, reste là. para aí longe de On mim. parle de loin. Vamos falar de longe. Alors, bien aimé, Dieu, il est 3 fois saint. Então nosso Deus é três vezes mais que santo. Cela même ne définit pas sa sainteté 3 Até fois isto não vai definir a sua santidão. saint. Donc, il est saint, 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 Ele é saint, saint. santo, 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 santo. Alors, quand Adam et Ève, ils vont désobéir, Quando Adão e Eva vão desobedecer, le péché les a rendus sales. o pecado lhes tornou sujos. Et Dieu ne pouvait plus vivre avec eux. E Deus já não podia permanecer com eles. Dieu va décider. Então Deus vai Et decidir. si je laisse ces gens dans le jardin, Ele diz, se eu os deixar nesse jardim, ils deviendront comme moi. eles vão se tornar como Pendant eu. qu'ils sont déjà sales. Enquanto que eles já Ils estão ont sujos. désobéi à la parole Eles de Dieu. desobedeceram a palavra. Je dois les chasser du Eu tenho que jardin. lhes chutar do jardim. Do jardim, desculpa. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que Dieu va chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden. É assim que Deus vai chutar Adão e Eva do jardim de Éden. C'est là où commence la souffrance. Aí começa o sofrimento. Pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, Enquanto que eles estavam no jardim de Éden, il n'y avait pas la souffrance. não existia sofrimento. Ils n'ont pas connu la misère. Eles não conheceram a Mais miséria. une fois que Dieu va les bouder dehors, Mas a partir do momento que Deus vai te meter la souffrance fora, commence. o sofrimento vai começar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? Mais je dis que Dieu, il est aussi amour. Mas eu digo que Deus é também amor. Alors, à un certain moment, l'amour de Dieu va se manifester. A momento o amor de Deus vai se manifestar. Et quand l'amour se manifeste, Então quando o amor se manifesta, Dieu se pose la question. Deus se perguntou, Comment je vais laisser celui que moi j'ai créé, à mon image, como é que eu vou deixar aquele que eu criei, semelhante a mim, souffrir, sofrer, être loin de moi? estar longe de mim? Non, je vais faire tout pour le récupérer. Vou fazer de tudo para recuperá-lo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? L'amour, bien-aimé, Bem amado do amor, je le définis comme une ambulance. Une ou bien un ambulance. eu vou defini-lo como como é que chama? Ambulância. Un ambulancier, Ambulanciador, il va au secours de quelqu'un qui est gravement malade. ele vai ao socorro daquele que está gravemente doente. Dès qu'on l'appelle, Quando lhe chamam, il va se préoccuper, il va sortir pour aller sauver la vie d'une personne. ele vai se preocupar para ir rápido salvar a vida dessa pessoa. Maintenant, la loi dit ceci. Agora a lei diz o seguinte: Quand l'ambulance entre dans un abalabal, na rua, na estrada, dans la rue, quando a ambulância entra na estrada, avec les chinophares, com aquela campainha que toca, bingo, 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 la loi lui donne la liberté a lei lhe dá a liberdade de ne pas respecter les feux rouges. de não respeitar o sinal luminoso. Et tout le monde, soit qui que ce soit, E quando seja a pessoa, même si vous êtes, votre feu est vert, até mesmo se o sinal luminoso está verde, vous êtes obligé de vous arrêter, você é obrigado de parar faire passer
passer l'ambulance. para deixar passar a ambulância. Parce qu'il doit aller sauver quelqu'un Porque qui est ele gravement tem que malade. ir salvar aquele que está doente. C'est ça l'amour. Isto é o amor. Quand l'amour se manifeste, Quando o amor se on ne manifesta, voit plus Amen. les erreurs de la personne. quando o amor se manifesta, a gente já não vê os erros da Et pessoa. quand Dieu, l'amour s'est E manifesté, quando Deus, que é amor, se il a manifesta, dit malgré l'homme a péché, ele diz que mesmo se o homem tinha malgré pecado, l'homme a désobéi, mesmo se o homem desobedeceu, je dois aller vers lui. mas eu tenho que ir a ele. Je dois lui pardonner. Eu tenho que perdoá-lo. Je dois lui Eu récupérer. tenho que recuperá-lo. Je veux vivre avec E lui. eu quero viver com ele. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? C'est ainsi que, bien-aimé, É assim que, bem amado, Dieu va créer des alliances Deus vai criar alianças. que je viens de parler. Que acabamos de falar. Mais malheureusement, ces alliances n'ont pas abouti. Mas infelizmente essas alianças não deram certo. Et comme c'est l'amour de Dieu qui E manifeste, como é o amor de Deus que se manifestava, Dieu dit, je suis obligé ele diz que eu sou obrigado de sacrifier mon fils. de sacrificar o meu filho. Amen, amen. Amém. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu. É assim que Jesus Cristo veio. Alors, ce que Dieu nous demande, Então o que Deus nos pede, il dit ceci: ele diz o seguinte: quiconque croit en lui todo aquele que acredita em ele, ne sera pas perdu. ele não vai se perder. Il y aura la vie éternelle. Ele terá a vida eterna. Amen. Amém. Mais combien de gens qui croient en Jésus-Christ? Mas quantos creem em Deus? Jésus est venu. Jesus veio. Je ne veux pas vous parler sa divinité. Não vamos falar da sua divinidade. Ça va nous amener dans d'autres choses. Vai nos levar a uma outra coisa. Mais je vous parle de Jésus comme un homme. Mas vou falar de Jesus como homem. Mais il est question de comprendre Mas é necessário entender qu'au ciel, Jésus n'avait pas la chair. que nos céus Jesus não era carne. Au ciel, Jésus était esprit. Que nos céus Jesus era espírito. Amen, amen. Amém. Je veux épargner certaines personnes. Eu vou Parce que c'est un autre enseignement. Comment dire épargner? Réservoir autre chose. Eu vou reservar algumas pessoas. Alors, restons dans la position que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Então vamos na posição que Jesus veio neste mundo. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Et ce Jésus est venu pour sauver l'humanité. Ele é aquele que veio para salvar a humanidade. Donc, Jésus-Christ, il est le pont. Então Jesus Cristo é a ponte. Si j'avais le temps, Se tivéssemos o tempo, j'ai réfléchi à cela hier soir. o pastor pensou nisso durante a noite de ontem. Je me suis dit, ah, c'est trop tard. Ele se diz, já é tarde. Je voulais vous amener des dessins. Ele Des queria imagens. trazer algumas imagens. Donc, l'homme ne peut pas aller vers Dieu. Quer dizer que o homem não pode ir a Deus. Parce que entre nous et Dieu, Porque entre nós com Deus il y a un abîme tem um buraco qui nous sépare. que nos separa dele. Chaque fois que l'homme veut faire un effort, Todas as vezes que o homem quer fazer um esforço qui n'a pas l'envie d'être avec Dieu, e que ele não tem aquela vontade de estar com de Deus, communier avec Dieu. de comunicar com Deus. Vous savez, les athées ne sont pas nés athées. Bem amado, sabes que aqueles que não acreditam em Deus não nasceram assim. Ils sont devenus athées Eles tornaram-se après ateus avoir cherché beaucoup d'efforts pour être avec Dieu, pour vivre l'amour de Dieu. depois de terem buscado de estar ao lado de Deus. É aí que eles se tornaram ateus. Tellement qu'ils ont échoué, Tanto que eles fizeram esforço e et ils se falharam. disent, non, Dieu n'existe pas. Então eles resolveram dizer Quel que Deus Dieu não vous voulez existe. me parler? De que Deus você quer Je falar? souffre, où est ce Eu Dieu? estou sofrendo, onde está esse Il Deus? devient athée. E eles se tornam ateus. Personne ne peut aller vers Dieu. Ninguém pode ir a Deus. Parce qu'il y a un abîme qui nous sépare. Porque tem um buraco que nos separa. Chaque fois que nous voulons faire effort d'aller vers Dieu, Todas as vezes que fizemos esse esforço de ir a Ele, nous tombons dans ce... nós caímos neste buraco. Amen, amen. Amém. Alors, pour aller vers Dieu, Então, para ir a Deus, pour se réconcilier avec para Dieu, reconciliar-se com Deus, pour vivre avec Dieu, para viver com Deus, il fallait qu'il y ait un pont. era necessário uma ponte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu falo com alguém? Il faut qu'il y ait un pont. É necessário uma ponte.
Et ce pont-là, c'est Jésus-Christ. E esta ponte é Jesus Cristo de Nazaré. C'est lui qui fait la liaison. Aquele que faz a aliança, La liaison. a ligação, desculpa, Entre nous et Dieu. entre nós com Deus. Donc nous pouvons passer vers Dieu Então nós podemos ir a Deus à travers Jésus-Christ. através de Cristo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne? Será que alguém entende? Mais combien de gens Mas quantos qui ont marre de croire à Jésus-Christ? estão cansados de acreditar em Cristo? Alors, bien-aimés, ça sera triste pour nous Então vai ser algo de muito triste para qui nós, venons déjà à l'église, que viemos já à igreja, qui prétendent être des chrétiens, que dizemos ser cristãos, mais sans avoir cru que Jésus-Christ, il est le Seigneur Sauveur. sem ter acreditado que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alors, le deuxième loi, bien-aimé, Então a segunda lei, bem amado, c'est que l'homme est pécheur, é que o homem pecador, ne peut pas aller vers Dieu. e ele não pode ir a Deus. L'abîme nous sépare. Este buraco nos separa. Amen, amen. Amen. Et troisième loi de Dieu, A terceira lei de Deus, Jésus-Christ est mort à notre place. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Je répète, Vamos repetir. la première loi, A primeira lei, Dieu est amour. Deus é amor. Il a manifesté son amour en envoyant son Fils unique. Ele manifestou o seu amor enviando o seu Filho único. La deuxième loi, A segunda lei c'est que personne ne peut aller vers Dieu é que ninguém pode ir a Deus parce que nous sommes des pécheurs. porque somos pecadores. Et l'abîme nous sépare avec E Dieu. este buraco nos separa de Deus. Amen, amen. Amen. Et la troisième loi, E a terceira lei c'est Jésus-Christ qui fait le pont é que é Jesus Cristo que faz a ponte pour aller vers Dieu. para que nós possamos ir a Deus. Jésus est mort à la croix Jesus morreu na cruz pour notre salut. pela nossa salvação. Romains chapitre 5, verset 28. Romanos capítulo 5, versículo 28. Je lis rapidement. Papa, tu peux. La Bible dit, Romains chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit ceci. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, amen. Nous voyons encore une fois Dieu manifester son amour. E mais uma vez vimos como Deus manifesta o seu amor. Lorsque nous étions des pécheurs, Quando éramos pecadores, le salaire du péché, bien aimé, c'est la mort. o salário do pecado é a morte. Nous étions tous destinés à la mort. Éramos todos destinados à morte. Mais Christ, Dieu par son amour, Mas Deus, pelo seu amor, il nous envoya Jésus-Christ Ele enviou Jesus Cristo mourir à notre place, morrer ao nosso lugar, afin que nous ayons la vie éternelle. para que possamos ter a vida eterna. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la troisième loi. Esta é a terceira lei. Christ est mort à notre place. Cristo morreu em nosso lugar. Donc, c'est lui qui veut remplir les conditions d'aller au paradis. Aquele que quer preencher as condições para ir ao paraíso, Il doit croire que Dieu est amour. ele tem que acreditar que Deus é Il doit amor. croire que nous sommes des pécheurs. Ele tem que acreditar que somos pecadores. Malgré les bonnes œuvres que nous pouvons faire, Mesmo com as boas obras que temos cela ne feito, nous permet pas d'aller vers Dieu. isto não nos permite de ir a Deus. Et celui qui veut être sauvé E aquele que quer ser salvo doit croire que Jésus-Christ, il est notre pont. tem que acreditar que Jesus Cristo é a nossa ponte. La Bible dit ceci. A Jean Bíblia diz o 14, seguinte, no livro de João 14, versículo 6. Papa Brown, vous pouvez nous lire. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Aqui Jesus Cristo fala. Il dit, le chemin, c'est moi. Ele diz, eu sou o caminho. Donc, je suis le chemin.
Ele diz, eu sou o caminho, la vérité et la vie. a verdade e a vida. Nul ne vient au Père Ninguém vem ao Pai sans passer par moi. senão por mim. Nous comprenons que Jésus, il est notre pont. Entendemos que Jesus é a nossa ponte. Bien-aimé, aucune religion dans ce monde peut sauver quelqu'un. Bem amado, nenhuma religião neste mundo pode salvar alguém. Nous pouvons aimer nos religions. Nós podemos até amar a nossa Nous religião. pouvons aimer nos prophètes. Podemos amar os nossos profetas. Mais cela ne suffit pas pour être sauvé. Mas isto não é suficiente para ser salvo. Pour être sauvé, Para ser salvo, nous devons accepter Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur. temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ça, c'est le quatrième loi. Esta é a quarta lei. Amen, amen. Amém. Le quatrième loi, A quarta lei, pour remplir les conditions d'être sauvé, para preencher as condições para ser salvo, pour être enlevé, para ser arrebatado, nous devons accepter Jésus-Christ temos que aceitar Jesus Cristo étant que Seigneur et Sauveur. como Senhor e Salvador. Maintenant, écoutez très bien. Agora vamos escutar muito bem. Parce que nous allons maintenant entrer dans les conditions Vamos entrar agora nas condições pour être enlevé. para ser arrebatado. Nous avons dit qu'il y a deux lois Falamos que existem leis dans le monde de Dieu, no mundo de Deus, dans le monde du diable no mundo de Satanás, et dans ce monde que nous vivons. então, e neste mundo que estamos a viver. Si nous voulons être en accord dans ce monde, Se queremos estar de acordo com este mundo, nous devons respecter les lois de ce monde. temos que respeitar as leis deste mundo. Si nous voulons être en accord avec le Se diable, queremos estar em acordo com Satanás, nous devons respecter les lois du diable. temos que respeitar as leis de Et Satanás. si nous voulons être en accord avec Dieu, E se queremos estar em acordo com Deus, nous devons respecter les lois de Dieu. temos que respeitar as leis de Deus. Nous avons dit les lois de Dieu, Dieu est amour, Falamos que a lei de Deus é que Deus é amor, l'homme est pécheur, que o homem é pecador, Jésus-Christ est mort à notre que place Jesus Cristo morreu em nosso lugar et nous devons accepter Jésus-Christ dans nos vies. e que temos que aceitar Jesus Cristo em nossas vidas. Jean chapitre 1 verset 12. João capítulo 1, versículo 12. Parlons maintenant des conditions pour être sauvé ou être enlevé. Vamos falar primeiramente das condições para ser arrebatado. Jean 1,12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Papa, continue, verset 13. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion du désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean. Amen. Amen. Merci, papa. Amen. Suivez attentivement. Vamos seguir atentamente. Est-ce que nous répondons aux conditions pour devenir enfant de Dieu? Será que nós preenchemos as condições para se tornar filho de Deus? Nous disons, pour être enlevé, Falamos que para ser arrebatado, nous devons commencer par répondre à l'invitation de Jésus-Christ. primeiramente temos que começar por responder ao convite de Jesus Cristo. Ici, la Bible nous dit, Aqui a Bíblia nos diz, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mas a todos que lhe receberam, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, a todos que receberam Jesus Cristo, à ceux qui croient en son nom. aqueles que creem em seu nome, Donc, retenez deux choses. vamos guardar duas coisas. Premièrement, Primeiramente, à tous ceux qui l'ont reçu, todos quantos o receberam, ceux qui acceptent que réellement Jésus est le Sauveur, aqueles que aceitam realmente que Jesus é o Salvador, qui croient maintenant en son nom, que acreditam agora no seu nome, que le salut vient
que de Jésus-Christ. que a salvação vem somente de Jesus Cristo. Qu'est-ce qui va se passer? O que vai acontecer? Au moment que tu reçois et tu crois en Jésus-Christ, No momento que você acredita, recebe Jesus Cristo, il te donne le pouvoir Ele te dá o poder de devenir enfant de Dieu. de tornar-se filho de Deus. Amen. Amen, amen. Amém. Donc, mes frères et sœurs, Então, bem amados, on ne devient pas enfant de Dieu automatiquement. não se tornamos filhos de Deus Nous ne automaticamente. sommes pas créés des enfants de Dieu. Não fomos criados filhos de Deus. Dieu, il nous a créés comme ses créatures, Deus nos criou como as suas criaturas, à son image. na sua Mais semelhança. il ne nous a pas créés les enfants. Mas Ele não fez de nós filhos. Pour devenir enfant de Dieu, Para se tornar filho de Deus, il faut recevoir Christ dans ta vie. é necessário receber Cristo em sua Il vida, faut croire en lui. acreditar em Ele, En ce moment-là, il te donne le pouvoir e naquele momento Ele te dá o poder pour devenir. para tornar-te. Ce sont des jeux de mots São jogos de mais palavras, très importants. mas que são muito importantes. Pourquoi la Bible ne dit pas Por que a Bíblia não nos diz à tous ceux qui l'ont reçu, a todos que lhe qui receberam croient à son nom, e acreditam em seu ils sont nome, devenus enfants de Dieu? eles tornaram-se filhos de Deus? Ça allait être rapide, facile. Ia ser rápido e fácil. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia nos diz, premièrement, il faut le recevoir. primeiramente é necessário recebê-lo, Deuxièmement, il faut croire en lui. acreditar em Ele e segundamente, Troisièmement, terceiramente, il te donne maintenant le pouvoir Ele te dá o poder pour devenir enfant de Dieu. de tornar-se filho de Deus. Tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, Você ainda não tornou-se filho de Deus, mais il te donne le pouvoir. Ele dá-te o poder. Le pouvoir, c'est quoi? O que é o poder? Le pouvoir, c'est le droit É o direito d'exercer une fonction. de exercer uma função, desculpa. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qu'on donne le pouvoir, Alguém que lhe dá o poder, il a la possibilité de faire la chose qu'on lui a donné le pouvoir. ele tem o poder de fazer aquilo que lhe deram o poder. Donc cela veut dire, Então quer dizer, quand nous recevons Christ, quando recebemos nous Cristo, croyons en son nom, acreditamos em seu nome, nous avons maintenant la possibilité agora temos a possibilidade de devenir les enfants de de Dieu. tornar-nos filhos de Deus. Mais cette possibilité, Mas esta possibilidade, ce droit-là, este direito, nous devons l'exercer. nós temos que meter em prática. Beaucoup de personnes qui croient être chrétiens, Muitos de nós que acreditamos ser cristãos, ils sont arrêtés juste à accepter que Jésus-Christ est sauveur. eles se pararam somente dizendo que Jesus Cristo é Salvador. Croire que Jésus-Christ est sauveur, Acreditar que Jesus é o Salvador, cela ne te donne pas le droit de devenir enfant. mas isto não te dá o direito de tornar-se filho de Deus. Pour devenir enfant, Para tornar-te filho de Deus, suivez très bien. sigamos muito bem. Première chose, A primeira coisa, il faut qu'il y ait la repentance. é necessário ter o arrependimento. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, Tem gente que acredita em Jesus Cristo mais qui se dit, moi je suis parfait. e dizem-se eu sou perfeito. Moi je fais de bonnes choses. Eu só faço boas coisas. Non, les bonnes choses ne nous amèneront pas au ciel. Não, essas boas coisas não vão te levar nos céus. Suivez-moi très bien. Siga bem. Quelqu'un qui fait de bonnes choses, Alguém que faz boas coisas, qui n'est pas devenu un enfant de Dieu, mas que não se tornou filho de Deus, toutes ces bonnes choses, toutes ces bonnes œuvres que tu fais, todas essas boas obras que você faz, sera nul et sans effet. elas vão ser nu, não vão ter nenhum Tu iras efeito. en enfer. Você vai ao inferno. Amen, amen. Amen. Donc, avant de pratiquer les bonnes œuvres, Antes de fazer as boas il faut obras, que tu deviens un enfant de é Dieu. necessário tornar-se filho de Deus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? Quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, Alguém que tornou-se filho de qui Deus, pratique les bonnes œuvres, tem feito boas obras. la Bible me dit, A Bíblia nos diz le jour là, après l'enlèvement, quand nous serons enlevés, que depois do arrebatamento, Dieu va nous récompenser, Dieu va nous donner par rapport à ce que nous avons fait sur la que terre. Deus vai nos pagar segundo o que nós fizemos sobre esta terra.
Amen, amen. Amen. Donc nous sommes déjà au paradis. Então estaremos no paraíso. Dieu maintenant vient, il dit, E Deus virá mon fils Elroy, dizendo: meu filho, Roy, tu es mon fils. você é meu filho. Quand je regarde ton parcours, Quando eu olho a tua ta vie vida, chrétienne, da tua vida cristã, je vois que tu étais caméraman à l'église. eu vi que tu filmavas na igreja. Par rapport à tes images, Segundo as tuas il y a imagens, beaucoup de gens qui ont été sauvés. muitos foram salvos. Aujourd'hui, je vais te récompenser. Hoje eu vou te pagar. À cette époque-là, c'était difficile. Naquela época era difícil. Pendant 2 heures du temps, dans le caméra, tu filmes. Durante 2 horas você ficava Mais filmando. aujourd'hui, Mas hoje je vais te payer. eu vou te pagar. Amen, amen. Amém. Devenons tout d'abord les enfants de Dieu Que possamos tornar-nos primeiramente filhos de Deus et après pratiquons les bonnes œuvres. e depois vamos praticar as boas C'est obras. pourquoi nous disons, Por isso temos les dito, bonnes œuvres as boas obras, ne meurent pas. elas não morrem. Ne meurent pas. Elas não morrem. Si les hommes de ce monde Se os homens deste ne mundo, peuvent pas te faire du bien, eles não te fazem, não et reconhecem, n'attendez pas toujours. e não esperem. Quand tu fais du bien à E quelqu'un, quando você faz algo de bom que a la alguém, personne te récompense. que a pessoa possa te recompensar. Non, au ciel, tu ne seras pas récompensé. Bem amado, nos céus você não vai ser Parce que le recompensado. monde déjà t'a Porque o mundo récompensé. já te pagou. Laisse que Dieu puisse te récompenser. Deixa que Deus possa te pagar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Será que comprend? alguém está entendendo? Que Dieu soit loué. Que Deus seja glorificado. Je dis, bien-aimé, quand on te donne le pouvoir Estamos dizendo que quando te dão o poder de devenir enfant de Dieu, de tornar-te filho de Deus, parce que tu crois que Jésus-Christ est sauveur, porque você acredita que Jesus Cristo é il Salvador, faut commencer par te repentir. tens que começar por te arrependendo. C'est quoi la repentance? O que é o arrependimento? La repentance en grec O arrependimento em grego s'appelle métanoïa, se chama metanoia. changement de mentalité, Quer dizer mudança de mentalidade, changement de l'intention. mudança de intenção. La repentance, bien-aimé, O arrependimento c'est la tristesse qu'on prouve de nos péchés. é a tristeza que nós sentimos dos nossos pecados. Le jour où tu as compris que Jésus-Christ est Seigneur, O dia que você entendeu que Jesus Cristo é o seu Jésus-Christ Senhor, est venu pour nous sauver, que Jesus Cristo veio para nos salvar, il faut qu'il y ait un regret dans ton cœur. é necessário que você possa se arrepender Tu do teu te dis, coração. oh moi, E você se olha dizendo, je suis un pécheur. eu sou um pecador. La vie que j'amène là n'est pas digne. A vida que eu tenho levado não é digna. S'il n'y a pas ce regret-là, Se não tem esse arrependimento, donc même si tu as reçu Christ dans ta vie, até mesmo se você recebeu Cristo em sua vida, cela ne t'a pas donné le droit de devenir enfant de Dieu. isto não te deu o direito de tornar-se filho de Deus. Donc tu viens à l'église, Então você vem à igreja, tu chantes, tu sautes, você canta, você tu pula, prêches, tu modères, você prega, você mais ministra, le jour de l'enlèvement, mas no dia do arrebatamento, Christ te dira, Cristo te dirá, c'est que eu não te conheço, je ne te connais pas. eu não te conheço. Tu diras, oh, comment c'est possible? Você vai dizer, como é que é Moi, possível? j'étais là à l'église. Eu estava na Ah, igreja. tu étais à l'église Mecca, Você estava na igreja mais Meta, tu n'étais pas dans l'église corps de Christ. mas você não estava no corpo de Cristo. Amen, amen. C'est Amen. pourquoi nous disons la religion ne sauve pas. Por isso nós dizemos que a religião não salva. L'église, tant que locale, A igreja, como é local, c'est une religion. é uma religião. Mais l'église corps de Christ Mas a igreja, corpo de n'est Cristo, pas une religion. ela não é uma religião. C'est une vie. É uma vida. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? Est-ce que le jour que tu as reçu Christ dans ta vie, Será que o dia que você recebeu Cristo em sua vida, il y avait un regret dans ton cœur? você tinha um arrependimento no teu coração? Est-ce que tu as regretté vraiment que je suis un pécheur? Será que você se arrependeu dizendo que eu sou um pecador? Beaucoup de gens ont reçu Christ dans leur vie, Muita gente recebeu Cristo em sua vida, non pas parce qu'ils ont regretté de leurs péchés, não porque se arrependeram dos pecados, mais simplement parce qu'on t'a dit, mas simplesmente porque lhes
falaram. Si tu reçois Christ dans ta vie, Se você receber Cristo em sua comme vida, Seigneur et Sauveur, como Cristo e Salvador, il va te guérir de ta Ele maladie. vai te curar da tua Il va doença. te donner le mariage. Ele vai te dar o Il va te casamento. donner le travail. Ele vai te dar o Toi, trabalho. tu manques le papier. Ah, você não tem Si carta de tu reçois identidade. Christ dans ta Se você vie, receber Cristo em il sua va te donner le vida, séjour. Ele vai te dar a carta de identidade. Oui, je vais. Sim, sim, Je sim, eu vais sei. recevoir. Sim, 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 eu quero. C'est faux. Errado. On ne reçoit pas Christ pour être béni, Não recebemos Cristo para ser abençoado, pour avoir le mariage, para ter um casamento, pour avoir je ne sais pas quoi. para ter eu não sei o quê. On reçoit Christ Recebemos parce Cristo que j'ai reconnu porque eu que reconheci ma vie n'était pas digne. que a minha vida não era digna. J'amenais une vie de péché. A minha vida era uma vida de pecado. J'étais un esclave du Eu diable. era um escravo do Mais il y a un Satanás. sauveur qui est Mas venu. tem um Salvador que Il veut veio, changer ma que vie. quer mudar a Il minha veut me vida, donner l'identité d'un que enfant quer de me dar a Dieu. identidade de filho de C'est Deus. en ce moment-là É naquele que momento je reçois Christ dans que eu ma vou vie. receber Cristo em minha vida. Que chacun se pose la question. Que cada um se pergunta: Est-ce que cela s'est passé dans ta vie? será que isto também aconteceu em tua vida? Si cela n'a jamais été, Se isso nunca aconteceu em tua ce n'est vida, pas encore trop tard. ainda não é tarde. Tu peux renouveler ton engagement. Você avec Dieu. pode renovar o seu engajamento com Deus. Après que tu as compris, Depois de ter entendido, tu peux maintenant recevoir le vrai Christ. dans ta você vie. pode agora receber o verdadeiro Cristo. Amen, amen. Amém. La repentance. O arrependimento. La repentance, bien-aimé, O arrependimento, bem amado, est suivie de la confession. ele se segue da confissão. On ne peut pas regretter dans le cœur Não podemos se arrepender no coração et garder cela dans le cœur. e guardar no nosso coração. Ça doit être confessé. É necessário confessar. On doit confesser que c'est Christ qui est notre É sauveur. necessário confessar que Cristo é o nosso Salvador. Amen, amen. Amém. Lisons Romains chapitre 10, Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 10, verset 9 à 10. versículo 9 a 10. Oui, Romains chapitre 10, Capítulo 10, verset 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. Amen. Alléluia. Amém. Papa, Amen. j'aime la version. Gostei desta versão. Nous allons aller mollement. Amen. Vamos ir aos poucos. Commencer. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, Ok. On dit, en effet, Dizem, a saber, si cela sort de ta bouche, se com a tua boca que Jésus-Christ est Seigneur, confessares que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, et si dans ton cœur, e em teu coração tu crês acceptes, tu crois que non, Jésus-Christ, Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu seras sauvé. serás salvo. Car c'est là-bas. Donc, si je confesse de ma bouche Então, se eu confessar pela minha que boca Jésus est mon Seigneur, que Jesus é meu Senhor je crois dans mon cœur e acredito no meu coração que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, que Deus me ressuscitou dentre dos mortos, je serai sauvé. Amen. eu vou ser salvo. On continue pas. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Ok. Pour devenir enfant de Dieu, Para tornar-se filho de Deus, il faut commencer par devenir juste. é necessário tornar-se justo. Or, la justice intervient No entanto, a justiça vem au moment que Jésus a effacé tous tes péchés. no momento que Jesus apagou todos os teus Aussi pecados. longtemps que Jésus n'a pas encore effacé tes péchés, Enquanto que Deus não
não apagou os teus pecados, personne n'est juste. ninguém é justo. Oui, papa. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Ok. Amen. Donc, quand je crois de tout mon cœur Então, quando eu acredito de todo o meu coração que Jésus-Christ est mon sauveur, que Jesus Cristo é o meu Salvador, Dieu me déclare juste. Deus me declara justo. Quand je le confesse de ma bouche, E quando eu confesso da minha et boca c'est Jésus que je crois dans mon cœur, que esse Deus em quem eu creio no meu coração, il est mon Seigneur, Ele é o meu Senhor, je reçois le salut. Amen. eu vou receber a salvação. Amen. Vous comprenez la démarche? Amen. Será que entendemos? Ce n'est pas quelque chose de 3, 4, 1 mois, Não é algo de 2, 3 mais meses, c'est quelque chose de secondes. mas é algo em segundos. J'accepte que Jésus est venu dans ce monde Aceito que Jesus veio neste mundo pour sauver l'humanité. para salvar a humanidade. Et parmi ces gens, moi je suis dedans. E dentre estas pessoas eu também estou dentro. Je crois dans mon cœur que c'est Jésus qui est mon sauveur. Acredito no meu coração que Jesus é o meu Salvador. Cela m'amène à un regret. Aquilo me leva a um Je arrependimento. suis un pécheur. Eu sou um pecador. Après que je regrette dans mon cœur, Depois de ter me arrependido no meu je coração, confesse dans ma bouche, eu confesso na minha boca. Jésus-Christ, Jesus à Cristo, partir d'aujourd'hui, a partir de hoje em diante, je reconnais que je suis un pécheur. eu reconheço que eu sou pecador. Et c'est toi qui es venu pour me E sauver. que tu vieste para me salvar. Je te demande pardon. Eu te peço perdão. Pardonne ma vie. Perdoa a minha vida. Efface mes péchés. Apaga os meus pecados. Je te reçois dans ma vie. Eu te recebo em minha Et tant vida que Seigneur et Sauveur. como Senhor e Salvador. C'est à partir de ce moment-là É a partir deste momento que tu deviens enfant de Dieu. que tu te tornas filho de Deus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Será que alguém entende? Maintenant, Agora, il y a la conversion. tem a conversão. On ne peut pas se repentir. Não podemos nos arrepender Confesser Jésus-Christ confessando Jesus Cristo sans la conversion. sem se arrepender. Ces trois choses marchent ensemble. Essas três coisas andam juntas. Même quand nous sommes devenus enfants de Dieu. Até mesmo quando nos tornamos filhos de Deus, Quand tu te mets à genoux pour demander pardon à Dieu, quando nos ajoelhamos pedindo perdão a Deus, ces trois choses doivent intervenir. essas três coisas têm que intervenir. Sinon, ton pardon n'a pas de sens. Senão o teu perdão não tem nenhuma lógica. Je me répands premièrement Eu vou me arrepender que primeiramente je m'en lâche. que eu fiz mal. Deuxièmement, Segundamente, je le confesse de ma eu bouche. confesso com a minha boca. Écoutez, Vamos nos escutar. églises aujourd'hui, As nossas igrejas de hoje em il y a dia des habitudes que nous faisons temos hábitos que temos qui feito n'ont rien à voir avec la que spiritualité. não tem nada a ver com a espiritualidade. J'entends des personnes dire ceci. Eu escuto pessoas Seigneur Jésus, dizendo, pardonne-moi perdoa-me. de ce que j'ai fait As coisas que eu et fiz ce que je n'ai pas e fait. as coisas que eu não fiz. Pardonne-moi. Perdoa-me. Comment Dieu peut te pardonner dans les choses que tu n'as pas fait? Como é que Deus vai te perdoar em uma coisa que você não fez? Ça n'a pas de sens, ce n'est pas biblique. Não tem lógica e não é bíblico. Dieu pardonne aux choses que nous avons faites. Deus perdoa as coisas que nós temos feito. Que nous reconnaissons que j'ai mal agi. Que nós reconhecemos que fizemos mal. Je le confesse dans ma bouche. Confessamos com a nossa boca. Seigneur, j'ai volé. Pai, eu roubei. Seigneur, je me suis mis en colère. Pai, eu fiquei chateado. Seigneur, j'ai critiqué. Pai, eu critiquei. Aie pitié de moi. Tenha piedade de mim. Pardonne-moi. Perdoa-me. C'est comme ça que Dieu va te pardonner. Aí Deus vai te Mais perdoar. si tu dis, Seigneur, E se você diz, Pai, pardonne-moi, perdoa-me. même de ce que je n'ai pas fait, Até daquilo que eu não fiz. même de ce que je ne reconnais pas, Até aquilo que eu não reconheço. pardonne-moi. Perdoa-me. Ça n'a pas de sens. Isso não tem lógica. Amen, amen. Amém. Alors, une fois que nous confessons nos péchés, A partir do momento que nós confessamos o nosso pecado perante ce Deus, qui doit suivre, c'est la conversion. o que vai seguir é a conversão. La conversion, c'est l'abandon du mal. A conversão é o abandonar o mal. La conversion, c'est comme quelqu'un qui partait comme ça, et à un certain moment, il se dit, non, je ne peux pas continuer dans ce chemin. Tourner. Se Je fais convertir demi-tour. é um exemplo de uma pessoa que ia em diante Donc, je me suis
converti. É um exemplo de uma fé que ia em diante, que dá conta que eu não posso continuar assim, então ele dá meia volta. Comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Então, como muitos cristãos hoje em après dia, avoir reçu Christ comme Seigneur Sauveur, depois de ter recebido Cristo como Senhor e Salvador, tu restes toujours la même personne. mas eles permanecem mesmos. Comment c'est possible? Como é que é possível? Tu étais prostitué, Você era prostituta, tu as reconnu que tu es un pécheur, você reconheceu o pecado, tu as confessé de ta bouche, você confessou da sua tu boca, as reçu Christ. você recebeu Cristo, Mais il faut abandonner la prostitution. mas você tem que abandonar também a prostituição, Le mensonge. a mentira. Depuis qu'on te connaît, quand tu étais Desde que te païen, conheciam, quando você era pagano, tu es devenu chrétien, você se tornou cristão, tu viens à l'église, você vem à mais les igreja, gens te connaissent toujours un menteur. mas todo mundo sabe que você é um mentiroso. Comment c'est possible? Como é que isso é possível? Fornicateur, Você é fornicador, adultère. adulteiro. Dans le monde, là, on t'appelait champion d'adultère. No mundo te chamavam campeão do adultério. Tu es devenu en Jésus-Christ, Você se tornou um Cristo, tu viens à l'église, você vem à tu igreja, prends et tous les filles de l'église. mas você pega sempre acima da igreja. Comment c'est possible? Como é que isto é possível? Il faut qu'il y ait un changement. É necessário ter uma mudança. Quelqu'un qui a reçu vraiment le vrai Christ dans sa vie. Aquele que recebeu realmente Cristo em sua vida, Les gens doivent remarquer qu'il y a un changement. as pessoas têm que dar conta que tem uma mudança. Tu ne peux pas continuer toujours la même Você personne. não pode permanecer o mesmo. Amen, amen. Est-ce que ça va? Será que está tudo bem? Non, je n'entends pas. Não estou ouvindo. Est-ce que ça va? Será que está tudo Est-ce qu'on bem? peut acclamer le Seigneur? Vamos aclamar a Cristo. Nous allons nous arrêter. Vamos parar por aqui. Ça, c'est la première condition Essa é a primeira condição pour être enlevé. para ser arrebatado. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. É necessário ser filho de Deus. Pour être un enfant de Dieu, Para ser um filho de Deus, être né de nouveau, nous allons en parler, né de nouveau. nascer de novo, Bien-aimé, il faut accepter Christ comme Seigneur Sauveur. é necessário aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Nous disons, premièrement, il faut te repentir. Primeiramente, tens que te arrepender. Ta vie là que tu amènes, A vida que tu tens levado, il faut que tu regrettes cela. é necessário te arrepender. Tu dis, ah, comment Dizendo, moi, como é que eu, créature de Dieu, criatura de Deus, créée par l'image de Dieu, criado pela imagem de je Deus, peux me comporter comme ça. eu posso me comportar Je desta peux maneira? faire de telles choses. Como é que eu posso fazer esse tipo de coisa? Et après avoir regretté, E depois de te arrependeres, Seigneur, Pai, je te confesse dans ma bouche. eu confesso da minha C'est boca toi mon sauveur. que tu és o meu Salvador. Pardonne tous mes péchés. Perdoa todos os meus pecados. Troisième chose, E terceiramente, je prends la décision eu tomo a decisão de tout abandonner. de tudo abandonar. Je ne veux plus vivre cette vie. Eu já não quero viver esse tipo de vida. Et nous allons comprendre E vamos que entender après que tu as pris la décision que d'abandonner, depois de ter tomado a decisão de abandonar, toi seul tu ne suffis pas. somente Tu ne tu sauras pas. não és suficiente, não vais Tu conseguir. as besoin d'un ami fidèle Precisas de um amigo fiel qui pourra t'aider que poderá te et ajudar ne plus revenir. para não voltar mais. Nous allons en parler. Vamos falar disto. Alors la question est ceci. A pergunta é a seguinte: Est-ce que tu as reçu le vrai Christ? será que você recebeu realmente o verdadeiro Cristo? Comment ce jour a été? Como é que aquele dia foi? Même si tu peux oublier la date, Até se você pode esquecer a data, mais l'événement là, mas esse evenimento tu ne peux pas l'oublier. você não pode esquecer. Parce que c'est le jour que tu avais regretté dans ton cœur Porque foi um dia que você se arrependeu no que teu tu étais coração, un pécheur. que você era um pecador. C'est le jour que tu as compris Foi um dia que você entendeu que c'est Christ qui est venu pour sauver ta vie. que Cristo veio salvar-te. Comment tu peux l'oublier? Como é que você pode esquecê-lo? Si on doit commencer à poser des questions, Se podemos perguntar, que chacun nous dise comment ta conversion a été, como é que você foi convertido? comment tu as reçu Christ. Como é que você recebeu Cristo? Il y a des gens qui diront, Gente que vão dizer, ah pasteur, je ne me souviens plus. Hein. ai meu Deus, eu não tenho mais lembrança. Bon, je sais que j'ai reçu Christ, Sei que recebi Cristo, mais je ne sais plus comment. mas já não sei como é que foi. Non, ça, donc tu es dans le tâtonnement. Então quer dizer que você está tatonando. C'est quelque chose que personne ne peut oublier. É Dans sa algo que ninguém pode esquecer em sua vida. vie. Alors pose-toi la question. Então pergunta-te,
comment a été ce jour-là? Como é que foi aquele dia? Est-ce que réellement Será que realmente tu as reçu Christ dans ta vie? você recebeu Cristo em sua Est-ce que vida? réellement Será que realmente tu as compris que tu étais pécheur? você entendeu que você era pecador? Tu avais regretté vraiment au fond de ton cœur. Você se arrependeu no fundo do teu Est-ce coração? que tu as confessé vraiment cela dans ta bouche? Será que você confessou realmente da tua boca? Est-ce que tu avais pris la décision de tout abandonner? Será que você tomou a decisão de abandonar tudo? Si cela n'a pas été ainsi, Se isso não foi assim, recommence ta vie chrétienne. recomeça a tua vida de cristão. Tu ne perds en rien. Você não vai perder nada. Même si les gens pourront te dire, Até mesmo se as pessoas dizerem: oh, c'est lui-là que nous voyons qui chantait. ah, aquele aí que cantava, que canta, Oh, c'est lui qui modère. aquele que maestra, Donc il n'a pas reçu vraiment le vrai Christ. quer dizer que ele não recebeu o verdadeiro Cristo. Les gens peuvent se moquer de toi. As pessoas podem falar mal de Mais ti, devant Dieu, mas perante Deus, tu as établi ta relation saine avec você restabeleceu a tua relação santa com Deus. À quoi sert, bien-aimé, O que serve de faire plaisir aux hommes de fazer prazer aos homens et désobéir e de desobedecer os mandamentos de Deus? Que ce jour Dieu te dit, je ne te connais E pas. que Deus te diga naquele dia que eu não te conheço. Réparons nos vies chrétiennes. Que possamos reparar a nossa vida cristã. Est-ce qu'on peut se lever dans la Será que podemos levantar na presença de Deus?